Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 13 de março de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 15, que trata da psicofonia. Ainda o capítulo 15, é um capítulo bem grande, né? E nós estamos estudando aqui o item que é nota, psicografia, e hoje nós vamos começar no parágrafo 21, que eu pedi para vocês numerarem os parágrafos, né? Para a gente se encontrar com facilidade. 21, que diz assim: acresce que, muitas vezes, como lembram Delany, esse é o parágrafo 21. Quem não anotou, anota aí, que facilita, né? Para encontrar depois. Mas antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, o médico das almas, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em nome do Senhor para estudar, para aprender, para crescer e também para servir aos nossos semelhantes. Que o Mestre nos abençoe, abençoe a nossa família, abençoe os nossos bons propósitos, as nossas casas espíritas e aqueles espíritos que estão mais necessitados, né? E sempre tem aqueles mais necessitados do que nós, que todos possam ser amparados pela misericórdia do Senhor. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações amorosas que sempre caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos que nos dê a permissão para iniciarmos nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então, vamos começar aqui. Nós estávamos, né? Eu vou voltar um pedacinho, nós vamos começar aqui no parágrafo 21, mas eu vou começar um pouquinho mais acima, quando ele Miranda disse assim: além disso, existe abundante documentação testemunhal com suficiente credibilidade para demonstrar a autenticidade do fenômeno. Nosso objetivo aqui, como ficou dito a Lures, não é o de provar a realidade espiritual, mais do que suficientemente demonstrada, e sim o de desdobrar o conhecimento decorrente para que o agnosticismo de alguns, quer dizer, a incredulidade de alguns, não retarde a marcha dos que desejam seguir em frente. Lembremos apenas o caso, dentre muitos, o da mensagem autógrafa de Chamonix, falecido prefeito de Checenais, da Suíça, constante do livro, né, que eu não vou ler, está em inglês, do professor Flournoy, que deixou suas explicações o autor do livro, adversário declarado e enfático da doutrina dos espíritos. Então, até então, ele tinha trazido até alguns casos para provar a existência aqui dos espíritos, né? Ele contou alguns casos. Agora nós vamos começar no parágrafo 21. Diz assim: acresce que, muitas vezes, como lembram Delany quer dizer, Gabriel Delany, e o próprio Dr. Fodor, os textos produzidos por psicografia estão bem acima do nível mental e cultural dos sensitivos. Voltando a lembrar, todos nós somos sensitivos, porque de alguma maneira, né, a gente percebe a presença da espiritualidade, ou por intuição, ou porque escuta alguma coisa, porque vê alguma coisa, mas nem todos são médiuns ostensivos, né? Então, ele diz aqui, e ele diz que muitas vezes os textos que são produzidos pela psicografia muitas vezes estão bem acima
do nível mental e cultural dos sensitivos. Então, de repente, você vê uma pessoa que é um médium, que não tem muita cultura, muito conhecimento, psicografar textos que falem sobre ciência, filosofia, né? Muito acima do que aquele médium seria capaz de falar, de conhecer. Aí ele diz aqui, o que, na opinião de ambos, denuncia uma fonte estranha e superior. Então, se o médium, que não tem muito conhecimento, às vezes é um médium semi-analfabeto, e, de repente, ele psicografa uma tese científica. Isso vem provar o quê? Se eu sei que aquela pessoa não tem esse conhecimento, e, de repente, ela escreve uma tese científica que outros cientistas digam assim, não é verdade, esse texto aqui é muito profundo. O que a gente pode acreditar? Que, como ele diz aqui, o texto veio de uma mente estranha e superior. Né? Denuncia o quê? Que aquele texto vem de uma fonte estranha e superior. Então, é uma pessoa analfabeta, de repente, escreveu um texto de medicina, de filosofia. Como é que pode essa pessoa, semi-analfabeta, escrever um texto, de repente, sobre cirurgia no coração, né? Sobre astronomia, se ela é uma pessoa analfabeta? É porque esse texto não é dela. Esse texto deve ter vindo de um espírito que tem muito mais conhecimento que ela. Né? Ou então, em desdobramento, ela acessou seu inconsciente, onde esses conhecimentos estão. Tem essas duas, né? Mais uma vez, como ficou dito a Lures, quer dizer, em páginas anteriores, neste livro, não devemos ignorar que o espírito do sensitivo encarnado pode dispor de conhecimentos e sabedoria de nível muito mais elevado do que transparece em seu estado habitual de vigília. Então, pode acontecer de você, nessa encarnação, ser uma pessoa que não tem muito estudo, mas quando você se desdobra, você acessa, como espírito livre do corpo, o seu inconsciente profundo. E lá no seu inconsciente profundo tem conhecimentos grandiosos de outras encarnações que você viveu no passado. Pode ser que no passado você tenha sido um cientista. Ah, mas nessa reencarnação eu vim sem muita cultura, ou então até deficiente, né? Uma paralisia cerebral. Por que será? Talvez porque, em vidas passadas, quando você era um gênio, você tenha abusado dessa genialidade. Não é? Você pode ter sido um gênio que usou o conhecimento para o mal, e agora você reencarna, de repente, com paralisia cerebral, porque você usou mal o seu conhecimento. A gente não vê por aí quantos cientistas estão trabalhando em laboratórios clandestinos para o tráfico, não é? Quando a gente vê assim no noticiário, né, uma nova droga está espalhando por aí, uma droga que as pessoas, quando se aplicam, viram quase canibais, né? Loucas, atacam, querem comer o outro, ficam alucinadas. Às vezes é um comprimido, às vezes é um líquido que aplica na veia. Aí eu pergunto, será que quem faz esses remédios, essas drogas que deixam as pessoas alucinadas, é o enfermeiro ali do hospital? É o farmacêutico ali da farmácia? Claro que não. São engenheiros químicos, são farmacêuticos, pessoas que têm conhecimento de farmácia, de química, entendeu? São pessoas, às vezes, com mestrado. Porque para fazer uma droga que tem um efeito alucinógeno violento como esse, e para ser vendido pelo tráfico, não é o Joãozinho da esquina, não. Quem compra isso é o pessoal aí dessas grandes, né? Esses grandes grupos
de traficantes, esses grandes grupos de mafiosos que vão buscar drogas sintéticas feitas por esses cientistas para vender e ficar milionário, né? Então, um homem, para fazer uma droga dessa, não pode ser um analfabeto. É alguém formado em química, em farmácia, sabe? Com um diploma de mestrado. São químicos. E estão usando agora a sua genialidade para o mal. Gente, a gente não está vendo aí as armas cada vez mais sofisticadas? Os aviões cada vez mais sofisticados? A gente está vendo por aí. Agora, tem pessoas, que é uma coisa mais incrível do mundo, fazendo armas com a ajuda de impressora. Já viram isso? Impressora 3D. Impressora 3D constrói a impressora mesmo. Essa que imprime papel, ela é chamada de impressora 3D. Ela faz uma arma, tá? Que carrega bala, que atira, que mata. E detalhe, eles estão usando mais isso porque não vem com registro, número, porque toda arma tem uma numeração, né? Que depois o cara, quando quer usar, ele raspa a numeração da arma, como alguém quando compra carro, o carro não tem uma numeração do chassi, o pessoal não risca, quando rouba o carro, o número que está no chassi, para não ser identificado, essas armas vêm sem numeração. Armas feitas em impressora 3D. Aí eu pergunto, quem é que bolou isso? E são armas difíceis de você localizar, porque o cara tem uma impressora 3D do fundo lá dentro de casa, e nessa impressora 3D ele fabrica uma arma, uma pistola, uma metralhadora. E ele fabrica isso sem ninguém saber. E com isso ele evita o quê? Ser preso pela Polícia Federal quando ele está trazendo, porque quando eles trazem armas de um país para outro, às vezes vai preso do aeroporto, da alfândega, com contrabando. Por que não? Ele faz dentro da casa dele. Agora, quem bolou isso? Fazer uma arma numa impressora 3D. Foi o rapazinho que trabalha lá da loja que tira xerox? Claro que não. Foram homens de muita sabedoria. Esses homens, quando emprestam a sua sabedoria para o mal, e esse mal causa muita desgraça, ele pode, numa próxima reencarnação, reencarnar com uma deficiência mental, né? O espírito está com o seu conhecimento, mas o cérebro, que seria por onde ele iria se expressar quando ele está encarnado, não permite que ele se expresse. Ou então, ele vê uma reencarnação totalmente analfabeto, sem poder expressar o conhecimento que ele tem. Mas quando ele dorme e desdobra, ele está livre do corpo físico. E aí, se lhe for permitido, porque a espiritualidade está de olho também, né? Ele acessa o seu conhecimento profundo e, às vezes, ele tira lá do seu conhecimento as informações. E ele registra, e quando ele desperta, ele, psicografa, escreve, né, aquela mensagem. E a pessoa pensa assim, nossa, claro que não é. Aí pensa que é até o espírito, porque conhece aquela pessoa semi-analfabeta, como é que ela pode estar escrevendo um texto desse? Mas ele resgatou esse pensamento, e quando ele acordou, ele veio aquela lembrança para a mente dele. E aí ele, ou então, ele, do desdobramento do sono, ele vai até uma casa espírita, lá ele encontra um médium, e ele fala para o médium. O médium muitas vezes não sabe que ele está encarnado, desdobrado, e ele dita para o médium tudo aquilo que ele quer. E o médium conta para o doutrinador, ou então o médium psicografa e depois. É assim que acontece, né? Então ele vai dizendo aqui. Por isso é que muitas vezes você vê médiums
psicografando textos, né, de alto teor, sabedoria, que pode ser dele mesmo, ou então de um outro espírito. Aí ele diz aqui, né? É, mas claro é que esse é mais um componente a levar-se em conta no julgamento da autenticidade mediúnica da comunicação. O que a gente estava falando na aula passada, como é difícil, às vezes, né, você identificar com precisão quem é o espírito que está se comunicando. Se é um outro espírito ou se é o próprio médium. Mas ele fala, não é impossível. Se você estudar, se você se aprofundar na pesquisa, você vai conseguir fazer essa identificação. Aí aqui embaixo ele vai dizer, podemos tomar como exemplo a excelente mediunidade do nosso Chico Xavier. Ninguém duvida que o Chico era um médium extraordinário, né? Seria, para citar apenas um dos mais conhecidos do Brasil, por muito culto e sábio que seja o espírito que conhecemos encarnado como Francisco Cândido Xavier, olha só, ele disse que, por muito culto e sábio, o Chico, nessa encarnação, só tinha o primário. Só tinha o primário. Todo mundo sabe disso. O Chico só tinha o primário. Mas era um homem muito culto, muito sábio, porque a vida toda dele, ele sempre leu, ele sempre teve contato com os amigos espirituais, né? Então, não é porque uma pessoa tem apenas o primário é que ela tem que ser ignorante. Existe aquelas pessoas que são autodidatas, né? E a gente vai encontrar muito isso, sabe aonde? Naquele pessoal mais velho. Porque, às vezes, nossos avós, nossos pais, que eram pessoas que pouco estudavam, mas que liam muito. A minha sogra, ela tem mais ou menos a terceira ou quarta série primária, mas é uma mulher de grande cultura, porque a vida toda dela, ela lia livros, revistas, jornais, então ela adquiriu uma cultura muito grande. A minha mãe também, né? Minha mãe tem 92 anos, fez até 92 anos agora, segunda-feira. Nós fomos lá no Rio, depois eu vou mostrar as fotos para vocês. Mas minha mãe tem muito conhecimento. E minha mãe lia jornais, hoje vê sempre jornal na televisão, acompanha os noticiários, ela está sempre antenada. Então, era muito comum as pessoas antigamente, as mais velhas, serem pessoas com pouca formação de escola, mas com bastante conhecimento, que eram as pessoas que buscavam, né, ler, ver televisão, ver noticiário. Então, ele fala aqui que, por muito culto e sábio que seja o espírito que conhecemos encarnado para dispor, né? Mais uma vez, como ficou dito, me perdi aqui. Não devemos. Peraí, podemos tomar como exemplo a excelente mediunidade do nosso Chico Xavier, para citar apenas um dos mais conhecidos no Brasil. Por muito culto e sábio que seja o espírito que conhecemos encarnado como Francisco Cândido Xavier, seria impraticável para ele produzir tão vasto e polimorfa. Polimorfa quer dizer diferentes. Polimorfa quer dizer diferentes. O meu é polimorfa. Obra literária, a começar pela insuperável dificuldade da poesia, típica de tantos autores nitidamente caracterizados e diferenciados, como Augusto dos Anjos e Gonçalves Dias, por exemplo. Então, se você pega a obra de Chico Xavier, ele psicografou mais de 400 livros, de autores variados, poetas, né? Homens de grande sabedoria. Então, ele está dizendo aqui, seria impossível para o Chico, por mais sábio que ele fosse, ter, entre aspas, né, escrito tudo isso da própria cabeça dele. Ele está querendo dizer isso, porque muitos acusam o Chico. Ah, isso não é psicografia, não. Não foram os espíritos que me enviaram essa mensagem, não. Isso ele tirou da cabeça dele. Gente, são espíritos de níveis culturais diferentes. Tem desde o mais simples até espíritos de alta envergadura. Como é que o Chico poderia ter esse conhecimento todo
para escrever esses livros de texto à própria cabeça. E ele chama atenção aqui para uma coisa. Primeiro, né, a começar, uma das maiores dificuldades, a começar pela insuperável dificuldade da poesia. A poesia, a psicografia da poesia é uma das coisas mais difíceis de você fazer. Porque para você psicografar um texto de poesia, você tem que ter, o médio tem que ter conhecimento de estrutura poética, entendeu? Então, como é que ele poderia, a não ser que fosse uma psicografia, produzir textos do nível de Augusto dos Anjos e Gonçalves Dias? O médio tem que ter um certo conhecimentozinho de poesia, mas para psicografar uma poesia de Gonçalves Dias, que próprios literatos encarnados, a lerem, dizem assim, sem sombra de dúvida, é Gonçalves Dias. Todo mundo conhece, né, aquela poesia belíssima dele, que ele fala da viagem dele, né, do retorno para o Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, né? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como... Isso é Gonçalves Dias. Belíssimo, é uma poesia imensa. Castro Alves, Navio Negreiro, e outras poesias. Então, ele teria que ser um artista. E se ele não só psicografou Castro Alves, ele não só psicografou Augusto dos Anjos, ele psicografou inúmeros outros poetas. Como é que ele poderia, né, ter o estilo de todos eles? Poderia imitar o estilo de um, dois ou três, mas de para mais de 200 poetas, é um gênio extraordinário. E é o que ele diz aqui, não dá, impossível. Inclusive, Jesus Gonçalves também, ele psicografa poesia de Jesus Gonçalves, né? Então, ele vai dizer aqui, por outro lado, como lembra o Dr. Fodor, o exausto argumento da banalidade das comunicações psicográficas deve ser abandonado, essa coisa, né? Isso aqui qualquer um pode fazer. Né? Isso deve ser abandonado por imprestável. É uma atitude totalmente injustificável. A pessoa que despreza, né, a psicografia dizendo que isso é uma coisinha que qualquer um pode fazer, pode mistificar. Né? Então, ele diz, é uma atitude totalmente justificável, escreve ele. Não há razão que exclua a participação do além, dos espíritos. Acrescenta mais adiante. Para documentar-se nesse sentido, oferece alguns exemplos convincentes, dos quais podemos selecionar alguns. Então, ele vai trazer aqui alguns casos que provam, né, que essa psicografia é verdadeira. Então, ele diz aqui, Lombroso declara-se favoravelmente impressionado por algumas estrofes que Dante, espírito, né? E Dante é o que psicografa. Lembra do Inferno de Dante? Né? Dante Alighieri, né? Ele diz ter feito uma viagem ao inferno. Quer dizer, ele diz, porque naquela época, né, isso, Idade Média, não tinha conhecimento de nada. Então, ele viu algo, né? Ele deve ter sido levado em espírito para regiões de muita dor e sofrimento. E como ele não conseguia descrever aquilo, e ele tinha muita ligação com a Igreja Católica, o que ele faz? Ele traz aquilo como o inferno de Dante. Então, ele fala dos espíritos que estão passando por dores acerbas, uns que estão queimando no inferno. Aí ele vai descrevendo com o conhecimento que ele tem. Ele vê coisas que ele muitas vezes não sabe, não consegue explicar, então ele vai dando a interpretação dele, entendeu? Sobre aquilo, sobre o que ele viu. Né? As pessoas em sofrimento, as pessoas foram orgulhosas, vaidosas, hipócritas, cada uma passando por uma dor e sofrimento. Então ele diz, no livro dele, que é a Divina Comédia, né? Ele diz que há um inferno para cada tipo de pecado. Tem o inferno do corrupto, tem o inferno do assassino. Entendeu por quê?
ele vê que aquelas espíritos que cometeram certos crimes estão passando por dores e sofrimentos. Inclusive, ele diz que o pior dos infernos, o inferno mais terrível, é o inferno dos indiferentes. Ele diz que esse é o pior dos infernos. Aqueles que são indiferentes. Então, ele diz nesse livro, A Divina Comédia, né, que o inferno dos indiferentes é o pior. E a gente sabe isso, né? Tanto que Jesus diga assim, seja o seu falar sim, sim ou não, não. Mas o indiferente é aquele que, né, tanto faz como tanto fez. E Dante diz que o inferno dos indiferentes é o pior tipo de inferno que tem. E ele vai descrever aquilo da mesma maneira que João, no Apocalipse, ele vai falar de coisas que ele vai ver que vão acontecer no futuro, mas ele não tem como falar. Então ele fala que parece um besouro metálico. Ele viu uma batalha que parecia que eram besouros metálicos soltando fogos pelo nariz, pela boca. Ele está descrevendo uma guerra, né? Guerra aérea, aviões, tanques de guerra. Mas ele só não tinha na época dele, há 2 mil anos atrás. Como é que ele vai falar de um avião? Se o máximo que ele tem de noção que voa é o pássaro. Então, ele, quando vê batalhas soltando fogos, ele não sabe descrever. Aquilo é uma batalha aérea. O que é isso, batalha aérea? Naves, né? Supersônicos. Como é que ele vai descrever isso? Então, ele diz, parece besouros de metal, soltando fumaça. Ele está falando batalha, coisas que ele viu. E ele não tinha palavras para descrever aquilo, né? Então, ele diz aqui, Dante, né, ele diz aqui, Lombroso declara-se favoravelmente impressionado por algumas estrofes que Dante Espírito, né, escrevera através de um médium, por nome Escaramuza. Eram ao todo 3 cânticos em terza rima, é estrutura de poesia, né? A Harriet B. Stowe, confesso honestamente, não ser ela a autora do famoso romance A Cabana do Pai Tomás. Ela diz, esse romance aqui não fui eu que escrevi, não. Mas ela escreveu. Mas ela conta, gente, esse romance é um dos romances mais famosos que tem, né? Cabana do Pai Tomás. Mas ela diz, isso não fui eu que escrevi. Alguém me inspirou. Por exemplo, eu estava outro dia escutando uma entrevista daquele um músico, chama de músico sertanejo, eu gosto muito, Almir Sater. Almir Sater. E ele escreveu uma música, a música é maravilhosa. Inclusive, quem canta essa música é Bethânia. Ele disse que ele estava em casa, né? Quando de repente, assim, ele disse que veio na cabeça dele uma letra, uma letra. Né? Assim, ele disse que em 10 minutos, assim que ele estava dentro de casa, veio aquela letra da cabeça dele. Né? Tipo uma inspiração. Ele disse, não fui eu. Aquilo veio direitinho da minha cabeça. Aí ele ia almoçar com o Sérgio Reis. Todo mundo conhece Sérgio Reis. Ele chegou na casa do Sérgio Reis, e aí faltava-se, a esposa do Sérgio Reis falou assim, olha, eles estavam conversando na sala, não demorem não com o almoço, eu já vou botar o almoço. Aí ele lembrou, disse assim, para o Sérgio Reis, ele estava com a letra na cabeça. Olha, eu tenho uma letra aqui, eu queria musicar essa letra, que o Sérgio Reis que fazia a música, ele a letra. Aí o Sérgio Reis disse assim, deixa eu ler a letra. Aí ele pegou e falou a letra para o Sérgio Reis. O Sérgio Reis pegou o violão, ele disse que em 10 minutos o Sérgio Reis fez a música. Aí ele disse que aí eles ficaram um olhando para o outro. E o Sérgio Reis também achou que ele fazia a música para aquela letra em 10 minutos, foi nesse inteirinho que a esposa chamou para almoçar, ele também achou estranho. Ele fazia aquele. Conforme a Sartre ia falando, recitando a letra, como se fosse uma poesia, ele ia com o violão, dedilhando, daí a 10 minutos a música estava pronta. Aí ele ficou assim, meio assustado, né? Aí ele disse assim: essa música não sou eu, não. E depois a Bethânia ligou para ele, ela não conhecia.
Ela ligou para ele e disse, Almissato, eu queria uma música para eu cantar, para eu gravar. Ele disse que nem conhecia ela pessoalmente. Ela disse, um amigo mandou ligar para você e para pedir uma música. Ele falou assim, Betânia, eu estou sem música, eu só tenho uma música aqui, mas eu vou dar essa música acho que era para o Renato Teixeira cantar. Ela disse, deixa eu ouvir a música. Aí ele disse, tá, eu vou tocar a música para você, tudo pelo telefone. Quando ele acabou de tocar a música, ela disse assim para ele, essa música é minha. Não, você não vai dar para o Ricardo Teixeira. É Ricardo Teixeira, né? Renato Teixeira, você não vai dar para o Renato. Essa música é minha, pode passar para mim. E ele disse que gostava tanto de Betânia que ele disse assim: a música é sua. E ela gravou, é uma das músicas mais lindas do Almir Sater, mais linda. Mas ele disse: não fui eu que escrevi essa música. Eu recebi essa música. Eu recebi essa música, ele falou dos espíritos, porque eu não fiz essa música. Né? Fala qual música? Eu não me lembro. É uma famosíssima dele. É uma das mais famosas que ele tem. Eu vou ver se eu pego. É linda, é uma das mais famosas. Né? Realmente, quando você escuta a música, você diz: essa música é belíssima, belíssima. Daqui a pouco eu me lembro dela. Então, foi o caso dessa escritora aqui, autora do famoso romance A Cabana do Pai Tomás, onde ela confessa honestamente não ser autora do famoso romance que ela escreveu. Né? Atônito ante o poema intitulado Jerusalém, Black escreveu entusiasmado: é o mais grandiloquente poema do mundo. Posso elogiá-lo de vez que não ouso pretender ter sido mais do que um secretário. Então ele disse, esse poema foi escrito por ele, mas ele diz, eu não fico incomodado de dizer que esse poema é lindo, que não é meu, não é meu, então eu não posso ficar vaidoso. Né? Ele elogiou o poema que ele escreveu. Né? A pessoa dizia assim, nossa, que vaidade, elogiando a sua própria obra. Ele diz, eu posso elogiar tranquilamente, porque eu tenho certeza que esse poema não veio da minha cabeça. Foi inspirado por alguém. Né? Então ele fala aqui, ele diz, eu fui apenas um secretário, foi alguém que escreveu esse poema para alguém. Os autores encontram-se na eternidade. Pouco adiante acrescenta que ele escrevia 20 ou 30 linhas de cada vez, sem premeditação, e até mesmo contra a minha vontade. Então, quando ele escreveu esse poema, ele disse que escrevia 20 ou 30 linhas de cada vez, escrevia direto, sem pensar, até contra a vontade dele. Eu não quero escrever, mas ele escrevia. Por isso ele disse, eu fui apenas um secretário. E ele é honesto o suficiente para dizer, não é minha obra. Eu fui apenas o secretário, eu fui apenas o escriba que escreveu. Mas a mente que enviou a autora dessa poesia é alguém que eu desconheço. Eu sei que não sou. Então, se o próprio autor de uma obra fala assim, por que você vai duvidar? Se ele diz isso aqui é tão belo, que não fui eu que escrevi. Eu posso elogiar à vontade, porque eu tenho certeza que eu estou elogiando a obra de outra pessoa. Então, se o próprio autor disse isso, por que você vai dizer, não, é sua assim? Se ele mesmo diz, eu não tenho essa capacidade. É isso que ele está dizendo, eu não tenho essa capacidade. Né? E aí ele diz aqui, muitos outros livros do melhor nível intelectual foram assim produzidos ao longo do tempo. Dentre os vários que cita nominalmente, o Dr. Fodder destaca Arcana da Natureza, deve ser Arca da Natureza, um profundo livro científico com o qual somente os escritos de Jackson Davis foi um grande médium americano, um extraordinário médium americano, tá? Então ele diz aqui,
Um profundo livro científico com o qual somente os escritos de Andrew Jackson Davis são comparáveis em amplitude e objetivo. É de autoria de Hudson Turtley. Lembra ainda o caso de O Mistério de Edwin Drood, romance que Charles Dickens concluiu depois desencarnado. Esse livro é dele. Ele morreu, o livro ainda não estava pronto. E ele, depois desencarnado, ele concluiu a obra dele, através da mediunidade de um obscuro mecânico americano. Então, gente, Charles Dickens, um dos maiores autores que o mundo já conheceu. Charles Dickens. Então, ele escreveu esse livro, é o Mistério de Edwin Drood. Eu acho que tem até um filme falando sobre, que é sobre esse livro, né? E ele morre e deixa o livro incompleto. Mas depois do plano espiritual, ele encontra um médium, tá? Que era um mecânico escuro, mecânico americano. Um homem que não devia ter conhecimento, muito pouco conhecimento, quase semi-analfabeto. E ele utiliza esse médium para concluir a obra dele, que é uma das grandes obras que tem. Olha só, né? Alguém diria que aquele mecânico seria capaz de concluir uma obra de Charles Dickens? Pelo amor de Deus, né? E ele diz aqui, cita ainda o ASP, publicado em 1882, que caracteriza uma nova Bíblia cósmica, recebida por psicografia, escrita automática, o Inter, que é escrita automática, pelo Dr. John Barrow Newbrook. Não deixou de mencionar os dois livros da jovem médium francesa Hermance Dufour, que nós todos já conhecemos, né? A Vida de Joana d'Arc e Confissões de Luís XI. Lembrando que Allan Kardec atestou a confiabilidade da sensitiva, porque foi uma médium contemporânea de Allan Kardec, Hermance Dufour. Não há dúvida, porém, de que no meio de uma ampla safra de obras mediúnicas do melhor calibre, há muita literatura de segunda classe. Claro, a gente sabe, como ele diz aqui, né? Que no meio de uma ampla safra de obras mediúnicas do melhor calibre, há muito livro também publicado como psicografia, que é água com açúcar. Então, ao lado de obras maravilhosas como Ave Cristo, Há 2000 anos, de Emmanuel, né? Paulo Estevão, Dramas da Bretanha, de Ivone do Amaral Pereira, né? Livros maravilhosos, livros de Manuel Filomeno, há muita, vamos dizer assim, né? Romancezinho para bobagemzinha. Aí a gente lembra do beletrista, né? Que foi pedir a Ivone para psicografar a história da vida dele. Ela falou assim: a história da sua vida seria uma história de amor e tragédia, um feminicídio e tudo mais. E essas historiezinhas que você quer trazer, que eu psicografe, qualquer um encontra no jornal por aí. Hoje é na televisão, todo dia tem uma história, uma tragédia dessa. Mas ela falou, tem valor doutrinário. Tem valor doutrinário essas obras. Não, o casal se apaixonou, a mulher era casada, traiu o marido para ficar com a amante, aí o marido descobriu, foi lá e matou a mulher, matou a amante, aquelas tragédias. Ou então os amantes se reuniram e resolveram planejar a morte do marido ou da mulher de um deles. Essas tragédias. Isso não tem conteúdo doutrinário. A obra doutrinária ela tem que servir para nosso crescimento, nosso aprendizado. Ela tem que ter conteúdo doutrinário evangélico. E essas historinhas assim, esses romances água com açúcar, não tem valor. Por isso que ela não quis psicografar para o beletrista. Mas tem médios que psicografam. Vê aquela historinha, né? Aí ele escreve uma historinha dessa aí, uma tragédia dessa aí, né? Lembra daquelas histórias, aquelas revistinhas que tinha antigamente? A Aurora, Irene, que o pessoal comprava na banca de jornal, os livrinhos, que eram historinhas, né?
livro de bolso, tinha uns que eram grandinhos, tinha outros que eram pequenos, que vinha com as historinhas dessa. Então, às vezes, o espírito quer ditar uma mensagem, uma história dessa. Encontra um médium, aí o médium leva para o editor, olha assim, isso vai dar dinheiro. Porque tem gente que adora esses romances. Com essas novelinhas bobinhas das 7, das 6, ou esses dramalhão mexicano, que tem aquela novela, né, lembra? Dramalhão mexicano, aí, por aí. Então, ele disse, o editor gostou da história, acho que a história vai atrair muita gente, aí bota uma capa bem bonita, bem colorida, né? Uma dama linda, chamativa, o pessoal compra livro pela capa, e aí vai ganhar dinheiro, ó, a rodo. E às vezes ainda bota que é psicografia, aí o pessoal adora, né? O pessoal adora a psicografia. E vai por aí. Então, é o que ele fala aqui, né? Há muita coisa boa nas estantes das livrarias, ao lado de muita literatura de segunda classe. E livros, francamente, ele ainda diz aqui, e livros, às vezes, francamente, inaceitáveis. Porque, além de ser uma história, ser um conteúdo doutrinário, às vezes ainda vem cheia de erros, né? Cheia de fantasias, coisas absurdas, que você, ao ler, você diz, isso não pode ser, isso não acontece no mundo espiritual. Mas aí coloca tudo isso, coisas absurdas. Eu uma vez li um que eu disse assim, eu não acredito que eu estou lendo isso. Era um autor, e eu conheço as obras dele quando encarnado, e é um autor seríssimo quando encarnado. Depois que desencarnou, ele chegou ainda a mandar alguns livros bons, mas depois um médium, começou a psicografar obras dizendo que era desse espírito, que na Terra foi uma pessoa muito idônea, muito séria, um pesquisador muito sério, que deixou um trabalho maravilhoso. Esse médium já estava com alguns problemas e começou a psicografar obras e colocando o nome dele, o nome dele. E uma vez eu peguei, né, uma obra dessas, fui ler, eu devo contar, tinha uma coisa tão absurda, que eu disse assim, não, não dá. Eu tenho certeza que esse espírito não mandou essa obra para esse médium. Certeza absoluta, porque aquilo era uma coisa tão tão descabida, que, sabe, aí depois teve uma vez um jornalista que entrevistou esse médium e perguntou para ele: você tem certeza que essas obras que você psicografa com o nome do fulano de tal é dele mesmo? Aí o médium, que é totalmente desequilibrado, disse assim: olha, nem pode ser igual, mas quem sabe que esse que assina a minha obra seja outro com outro nome. Aí, passado muitos anos depois, porque ele publicou várias obras com o nome desse espírito, né? Que eu tenho certeza que não era ele, Divaldo Pereira Franco, pela psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, publica uma linda obra com esse espírito. Entendeu? Resgatando o nome dele. Porque o nome dele foi utilizado tanto em obras medíocres que Manuel Filomeno de Miranda envia uma obra onde esse espírito está lá fazendo um trabalho belíssimo. Entendeu? Porque, mas o médio totalmente, sabe? Saiu psicografia, botando o nome de. Mas histórias, assim como ele diz aqui, inaceitáveis. Mas esse médium tinha uma legião de admiradores que aplaudiam cada obra que ele publicava. Não é? Então, ele diz aqui, mas é preciso lembrar que o falso não destrói o autêntico.
Por isso, quando Manuel Filomeno de Miranda publica, envia uma obra aonde esse espírito trabalha, fazendo um trabalho belíssimo, está aqui, ó. É o que ele diz aqui. O falso não destrói o autêntico. Apenas tenta imitá-lo, com que reforça, por contraste, a autenticidade do genuíno. Ele tenta imitar o genuíno, né? Mas a lista de Ford ainda não se esgotou. Ele menciona os notáveis escritos da senhora Geraldine Cummins, especialmente a sua série sobre as origens do cristianismo atribuídos a Felipe o Evangelista e a Cleofas, que é uma obra maravilhosa, maravilhosa essa obra, tá? Dessa médium Geraldine Cummins. Ela psicografa a obra sobre as origens do cristianismo. Felipe foi um dos discípulos de Jesus, um dos 12, Felipe, né? Então, essa obra é atribuída a Felipe, o evangelista, e a Cleofas. Inclusive, vocês sabem que Divaldo Pereira Franco, ele psicografa algumas obras sobre mediunidade do espírito Cleofas, vocês sabem, né? Tem algumas obras, tem Viana de Carvalho, livros de Divaldo Pereira Franco pela psicografia de Viana de Carvalho e pela psicografia de Cleofas. Vocês podem ir lá, livros ótimos sobre mediunidade, esse espírito Cleofas, tá? Ou a famosa obra mediúnica da senhora Curran, pela qual escrevi o Espírito, que se identificou como Patience Worth. Para não expandir ainda mais esse capítulo, que pretendia ser breve, vamos resumir para concluir. A psicografia é a faculdade através da qual espíritos encarnados e desencarnados se manifestam por escrito. Então, uma pessoa encarnada, desdobrada do corpo físico, no plano espiritual, ela está em espírito. Ela pode buscar um médium que tem essa mediunidade da psicografia, ditar textos, que às vezes são dela mesmo, e o médium psicografa e publica, ou psicofona para alguém. Tem aquela estrutura que prova o fenômeno mediúnico. Espírito, encarnado, mas desdobrado, médium, e o homem que vai receber, a pessoa que vai receber. Tá? Então, isso aqui, e o desencarnado todo mundo conhece. É aquela que a gente vê na mesa mediúnica. A psicografia, às vezes, a mesa mediúnica tem médios, né, que ficam recebendo os espíritos e psicografando a mensagem e depois publicam a mensagem. Deve ser considerada como fenômeno mediúnico quando o manifestante é o espírito desencarnado. Tá? Então, a psicografia, quando ela é produzida por um espírito desencarnado, é um fenômeno mediúnico. É uma faculdade anímica quando se manifesta o próprio espírito sensitivo encarnado, que, em tais casos, pode perfeitamente revelar um conhecimento acima do seu nível habitual como ser encarnado. Seria um fenômeno anímico ou um fenômeno não mediúnico, como diz Kardec, quando o espírito, ele mesmo, buscando seu conhecimento, ele está escrevendo. Ele está escrevendo ali. E depois ele mesmo não sabe que foi ele. Ele não sabe que foi ele. A mensagem está entrando na cabeça dele e está escrevendo. Aí ele diz assim, essa mensagem é de um espírito que mandou. Às vezes é dele mesmo. Ele, no desdobramento, está desdobrado, está em transe, desdobrado. E o corpo está ali, ó. E ele, ó, escrita automática. Ele está escrevendo o que o espírito dele desdobrado está captando e está mandando. Aí é um fenômeno anímico ou não mediúnico. Tá? Então, ele diz aqui, é uma faculdade anímica ou não mediúnico, como diz Kardec, quando se manifesta o próprio espírito do sensitivo encarnado, que em tais casos
pode perfeitamente revelar o conhecimento acima do seu nível habitual, como ser encarnado. Então, de repente, a pessoa semi-analfabeta, aí tem aquela coisa de vontade de escrever. Aí ela entra em transe e ela começa a escrever. Ela desdobrou, captou seu conhecimento lá do inconsciente profundo e está ditando, e ó, o bracinho dela está escrevendo. Tá? Uma terceira categoria de manifestação psicográfica, como vimos, é aquela da qual se manifestam espíritos encarnados através de sensitivos também encarnados. É o encarnado desdobrado do plano espiritual, mandando a mensagem para o médium, que está encarnado, é claro, né? De minha parte, e esse médium vai publicar, de minha parte, não hesitaria em considerar esse fenômeno como de natureza mediúnica, de vez que o manifestante desdobrado do seu corpo físico atua como espírito desencarnado através de um médium. Então ele diz, isso é um fenômeno mediúnico, porque o cara está encarnado, mas ele desdobrou. O corpo está deitadinho na cama, e ele desdobrou, está no espaço, livre do corpo. Aí ele vai na mesa mediúnica e dita uma mensagem para o médium que está lá. O médium recebe a mensagem e fala para o doutrinador, ou então psicografa. E as pessoas ficam sabendo da mensagem. Fenômeno mediúnico, porque ele está em espírito. Tá? A psicografia não deve ser confundida com o fenômeno de escrita direta, que Kardec chamou de pneumatografia, e que ficou na categoria de fenômeno de efeito físico, como já vimos, ao passo que a psicografia é atribuição de médios de efeitos intelectuais. Então, a psicografia é um fenômeno de efeito intelectual, tá? E a escrita direta é aquela escrita que, às vezes, aparece nas paredes, né? Então, não deve ser confundida com esse fenômeno de escrita direta, como teve aquele fenômeno lá no passado, né? No festim de Baltazar, que aparece escrito na parede uma mensagem para o rei, dizendo: o seu reinado acabou aqui. Que era um, né? E ele ficou assim incomodado, realmente, naquela noite, o castelo dele foi invadido pelo adversário que mataram todo mundo. Então, não confundir psicografia com fenômeno de escrita direta. Então, a gente vai parar aqui. Gente, olha, próxima aula, dia 20, nós vamos começar o capítulo 4, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Semiologia, quem quiser escrever aí, ó, puxar uma setinha, semiologia. Escreve assim, ó, estudo dos sinais e sintomas. Então, dia 20/3/2025, a gente vai começar o capítulo 4, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Puxa a setinha de semiologia e bota estudo dos sinais e sintomas. O Hermínio de Miranda aqui, nesse capítulo que nós estudamos, ele está trazendo para a gente conhecimentos técnicos aprofundados. Aí vai começar a parágrafo tudo de novo. Aí vai começar o parágrafo tudo de novo. Tá? Novo capítulo começa. Parágrafo 1, 2, 3, 4. Né? Ele está trazendo aqui para a gente conhecimentos aprofundados. Tá? Realmente visando o quê? O nosso conhecimento. A qualificação do médium. Porque são poucos médios que conhecem isso que nós estamos estudando. Essas facetas da psicografia. Quem trabalha na mesa mediúnica, quem trabalha psicografia, psicofonia, que são no intercâmbio com os espíritos, tem que ter esses conhecimentos. Tem que saber o que está acontecendo. O doutrinador também. Quer dizer, todos os elementos que trabalham na mesa mediúnica têm que ter esse conhecimento. Isso se chama qualificação. Quando você é um professor, você é um engenheiro, você é um médico, não importa a profissão que você tenha, de vez em quando não aparece assim, tem um curso para você fazer.
nós que éramos professores, não tinha isso de vez em quando? Cursos. Qual o objetivo daqueles cursos? Cursos de qualificação, não era? O engenheiro, ele tem que fazer cursos de qualificação. O professor, o advogado, todo mundo. Porque um profissional que se forma, começa a trabalhar, daqui a 10 anos, ele não procura fazer cursos de aprimoramento, de qualificação. O que acontece com ele? Fica o quê? Defasado. Defasado, porque novas ideias, novas teorias vão surgir. Imagina um médico que não faz cursos de qualificação. Um neurologista, de vez em quando, ele tem que ir para quê? Para um congresso de neurologia, um seminário, um cirurgião. Imagina um cirurgião que não se atualiza. Novas técnicas aparecem, novos instrumentos aparecem. A gente, de robótica, né? A gente vê quando vai fazer um exame, aqueles exames, aquelas aparelhagens modernas, o médico tem que se especializar, Sempre, né? sempre se atualizando. Novos procedimentos, novos instrumentos, novas técnicas. Eu não preciso fazer isso. Meu Deus do Vai céu! parar no tempo, né? Vai parar do tempo. Vai matar paciente. É mesmo. Né? Um cirurgião, oftalmologia, odontologia. Eu mesmo fui fazer o tratamento de canal há pouco tempo. Eu fiquei boba com a aparelhagem que a médica usou, que dispensava aquela broca horrorosa, fez aquele barulho terrível. Eu fiquei, isso não vai precisar. Não, ela não. Tem um novo aparelho. Eu disse, que maravilha, que aquele aparelho, aquela broca é terrível, né? Aquele barulhinho horrível. Usou um outro, que quase não tem aparelho nenhum. Olha aí, se ela não se qualifica, está usando a tal da broca, horrorosa. Então, todas as profissões, a pessoa tem que buscar aprimoramento, qualificação na mediunidade também. E através dos cursos que a gente faz, a gente vai se qualificando para fazer um trabalho melhor, cada vez melhor. E os amigos espirituais estão aí, nos oferecendo esse manancial de obras para nos ajudar. Então, não tem que fazer cara feia. Se você quer trabalhar do negócio, qualifique-se. Se não, saia do trabalho. Não é? Saia do trabalho, para não prejudicar ninguém. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Então, Esse gente, exemplo que você deu do Chico Xavier é a maior prova da comunicação dos espíritos, né, Rosa? sim, sim. Por 400, ele não ter estudo. meu Deus, como é que ele poderia ser tão dinâmico assim? É, Né? é Praticamente. uma prova que não tem o que discutir. Exatamente. E a gente sabendo que era um homem que tinha o máximo a terceira ou quarta série primária. É. Olha só, né? Não tem nem como discutir. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa, tá? Quando for 5h20, a gente retorna para o estudo da obra de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. E hoje nós temos a nossa palestra pública também, que nós vamos. Hoje é o capítulo 7, né? Vamos estudar o capítulo 7, que é os pobres de espírito, itens 6 e 7, né? Ainda fazendo parte daquele que se eleva a ser rebaixado. Então, daqui a pouco, a gente está de volta para o nosso estudo da obra de Amélia Rodrigues, tá? Eu vou encerrar aqui.